Bem, e hoje o nosso Farol de Limeira, nosso podcast, irá abordar um tema atualíssimo, mas vamos, tratá-lo com a seriedade que merece, mas também com a leveza que é necessário acrescentar nesse tema. Mais uma vez, honrosamente, o Farol de Limeira recebe o chefe Stein aqui para falar um pouco, e ele fala diretamente do Umbrella Restaurante, que fica lá em Cosmópolis. Chefe, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua gentileza em estar conosco. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui de novo contigo. Bacana. Bom, chefe, antes de mais nada, nós vamos falar, claro, sobre essa questão do metanol, mas o senhor, além de formação em gastronomia, enologia, tem também a sua formação como barista, né? E como barista, a gente percebe que ultimamente, principalmente nos últimos anos, tem sido uma tendência, principalmente dos mais jovens, irem para bebidas como gin, uma vodka diferente, rum e outros destilados também. Primeiro, eu lhe pergunto, isso é uma tendência recente que tem crescido ou tem diminuído? Depois nós vamos falar do metanol. Tá, ok. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, Roberto. O barista é o profissional que cuida dos cafés. Ele Tá, é ok. especializado em cafés. Ótimo. O profissional de bar se chama bartender. Aí se Bartender. usa a expressão bartender tanto para homem como para mulher. Bacana. Aqui, então, a gente vai falar hoje sobre o bartender, né? Sim. Esse universo da coquetelaria e das bebidas e tudo mais. Sim, há uma procura muito grande por jovens, né? Não sei se você vai lembrar, Roberto, mas muitos anos atrás teve um filme que chamava Coquetel, com aquele bonitão, um ator bonitão, Missão Impossível, sabe aquele que fez Missão Impossível? Sim, o Tom Cruise. Tom Cruise. Esse filme marcou toda uma geração, aonde após esse filme muita gente quis seguir essa carreira de bartender. Tá. E aí isso tomou conta do mundo todo e hoje existem campeonatos, existem associações, uma associação internacional que cuida de coquetéis do mundo todo, inclusive o Brasil, dentro desses aproximadamente uns 100 coquetéis, chama International Bartender Association, e aqui no Brasil é a Associação Brasileira de Bartenders, Tá. que é afiliada a essa associação internacional. Então nós temos aí alguns coquetéis, tipo a caipirinha, tipo o rabo de galo, que recentemente entrou, e eles organizam a receita no mundo todo para que tudo fique feito igual. Se for tomar uma caipirinha no Japão, vai ser a mesma receita que é feita aqui no Brasil. Olha. Bom, normalmente quando a gente vai, por exemplo, para restaurantes que cuidam um pouco mais dessa parte, existem aqueles drinks que são os clássicos, né? Sex on the Beach, tem um que é feito também, o Manhattan. Manhattan é muito famoso, né? Cosmopolitan, são famosos, né? O Metropolitan também, muito bem lembrado. E isso sempre está presente nas melhores cartas de drinks? Sim, esses são clássicos, né? Começando com o rei dos reis, que é o Dry Martini. Dry Martini. O Dry Martini, do famoso filme 007, né? Onde ele ensina uma nova receita. O James Bond lá ensina o bartender como fazer a receita que ele gosta. Esse é considerado, assim, o rei dos reis, né, da coquetelaria. Tá. E depois vem os outros clássicos, e aí alguns que marcam gerações, como o Cosmopolitan, que Sim. é daquele seriado Sex and the City, que as meninas tomavam e gostavam muito desse coquetel, Sim, marcou sim. esse seriado, né? Uhum. E as mulheres engajaram por causa da cor, do sabor, foram atrás desse coquetel e ele ficou conhecido. A Madonna também consumia muito esse coquetel, então ficou muito famoso também. Então tem algumas coisas sobre que a gente pode falar sobre cultura, sobre moda, que também atinge a coquetelaria, né? Tem uma bebida que tem se intensificado muito, né, no gosto, principalmente das mulheres, que é o Aperol. Ultimamente, do que é feito o Aperol? O Aperol é feito no norte da Itália. Uhum. Ele tem, como todo palato, eu acho que das outras vezes que a gente já teve algumas conversas,
eu sempre coloco que o palato do europeu sempre é mais para o amargo, né? Eles Sim. gostam dessa questão do palato do amargo. O Aperol, ele é feito no norte da Itália, perto da região de Friuli, e ele vai, na composição dele para montar, vai o espumante da região também. Uhum. A base dele são de uvas, né? A base Tá. dele é feita de uvas. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, é uma curiosidade também, porque existem diferenciações entre drinks que levam o limão, né? A caipirinha, caipirosca, caipiríssima, tem rum bacardi, tem tudo, e tem a saqueirinha. Hoje está muito em voga também a comida japonesa, né? Vários restaurantes japoneses fazem muito sucesso. E evidentemente que o saquê está dentre as opções desses restaurantes também. O saquê virou uma bebida queridinha aqui dos brasileiros ou é exagero ainda? Não só aqui dos brasileiros, mas como do mundo todo, né? Ah, O é? saquê aí eu posso pegar um gancho legal, que é a gente falar das bebidas fermentadas e destiladas. Tá, Qual é a diferença? O saquê é uma bebida fermentada à base de arroz. tá. Como a cerveja, vem à base de trigo ou de cereais, né? Já os destilados, ele já foi uma bebida fermentada e depois ele passa por um processo de destilação, que é onde ele é aquecido e separa a água do álcool dele. Então, essa é a diferença de uma bebida fermentada para uma bebida destilada. Enquanto um fermentado está em torno de 4,5, uma cerveja 12, um vinho a 14, um destilado chega em torno de 40% de álcool. É bem mais forte, né? A concentração alcoólica. Sim, o saquê, ele vem sendo procurado e valorizado. Existem alguns saquês caríssimos, mais caros que whiskies escoceses, e ele é bem valorizado hoje no mundo da coquetelaria também. Olha, eu não sabia, não tinha essa noção que o saquê é fermentado. Mais um conhecimento que o senhor traz aqui para o nosso programa, para o nosso público também. Eu vejo que o senhor tem alguns copos aí. Eles são indispensáveis, assim como as taças de vinho, né, para cada vinho, para vinho branco, para vinho rosé, para vinho tinto, enfim. O senhor tem algumas taças aí. Para que elas são indicadas, hein, chefe? Eu trouxe umas curiosidades aqui, Roberto, para vocês, Vamos lá. todos que estão assistindo. Eu trouxe a evolução aqui de uma taça muito famosa, que é a taça do champanhe ou do espumante. Primeiro, nos anos 30, 20, era servido nessa taça aqui, né? Dizem que foi moldado na forma de um seio de uma deusa, a lenda, né? Mas daí os técnicos vieram e descobriram o seguinte, que eu coloco a bebida aqui, espumante ou champanhe, e como ele tem uma aba muito alta, muito aberta, ele perde muito o que nós chamamos de perlage, pequenas pérolas, aquele gás carbônico natural da bebida. Então, ao longo do tempo, eles descobriram que esse copo não era indicado porque se perdia muito as perlages e a qualidade da bebida mais rapidamente ficava ruim, né? Porque vinha a oxidação do ar aqui. Aí se passou a evolução para essa taça que acho que é a mais conhecida, né? Até dos brasileiros também, que ela se chama taça flûte, em francês, taça flauta. Ela não lembra uma flauta, olha? Parecida, não é? Exatamente. Olha E que para que bacana. ela serve? Ela tem um bojo aqui mais gordinho no fundo e uma boca menor aqui em cima. E comprida, né? Um long drink. Por que ela tem esse formato? Depois de análises técnicas e estudos, se descobre que esse tipo de formato segura mais as perlages. Consequentemente, segura melhor a qualidade das bebidas servidas aqui. Só que isso evolui também, tudo evolui, né? E Aham. hoje em dia, essa taça, ou similar a essa taça, está sendo usada hoje no mundo moderno da champanhe ou dos espumantes. Também ela tem um bojo maior na base, vocês estão vendo aqui, e Sim, uma boca menor fechada aqui, certo. para fazer esse efeito de segurar as perlages para que elas não evaporem rapidamente. E aí a qualidade da bebida
fica segurada. E um outro detalhe, já que eu estou falando dessa taça, vocês estão vendo que ela tem uma haste, né? Sim. Toda taça que tem uma haste, a gente segura nela, aqui ou aqui. Por quê? Porque se eu segurar dessa forma, a minha mão vai aquecer a bebida e soltar as perlages mais rapidamente. Consequentemente, minha bebida fica de menor qualidade mais rapidamente. Então, o certo, quando tem uma haste, eu segurar dessa forma ou dessa forma. Perfeito. Perfeito. E tem uma outra aí que sobrou, né? Essa aí da Tem frente. várias aqui. Ah, tem Ó, várias. essa é outra interessante. Vamos lá. Essa se conhece, com esse formato, você consegue identificar qual é esse coquetel? Essa é do Dry Martini, não é não? Não, essa Não. tem 2 bojinhos, tá vendo? Olha, Ah, tá, ela é tá. famosa. Certo. Não, não Essa consigo. é a taça que foi desenvolvida para margarita. Ah, E aí, eu já vou perguntar para você, Roberto, e para todos que estão assistindo. é. Vocês sabem a diferença do coquetel margarita e da pizza margherita? Qual é a diferença, Roberto? Bom. O Margarita. Vamos lá? Vamos saber? Não, a Márcia que ela é mais influenhada em coquetel, mas a pizza a gente sabe que foi feita em homenagem às cores da bandeira da Itália, né? Sim, mas também pela rainha Margherita. Isso, exatamente. Ela pede, ela vai para o Rei Sol, na França, e lá ela estava cansada das comidas francesas, sempre aquelas comidas francesas e tal, e aí ela tinha um pizzaiolo lá que ela trouxe da Itália, e ela pede para fazer algumas pizzas para dar uma renovada. E ele faz uma pizza em homenagem à Itália, com as cores da bandeira, e ela ama muito essa pizza, e ele coloca o nome da Margherita em homenagem a ela. Uma rainha italiana que recebe uma homenagem pela pizza. Isso é uma das lendas, tá, gente? Tem Sim, outras sim. lendas, mas Sim. são lendas que se contam ao longo do tempo, né? Bom, e o drink? Essa aqui é Sim. a Margarita, que é do México. Tá. Outra lenda que se conta dela é que existia uma senhora da sociedade de Dallas que tinha uma casa no México e levava muitos artistas, principalmente os de Hollywood, esse pessoal, por isso que eles dizem que ficou tão rapidamente, esse coquetel ficou famoso. E ela servia, como era lá no México, a casa de verão dela, ela servia esse coquetel à base de tequila, que é uma bebida típica do México, né? Licor de laranja e limão. E aí, em homenagem a ela, se chamou Margarita. Tá. Que para nós seria Dona Margarida, né? Sim. Perfeito, perfeito. Olha que E bacana. aqui eu tenho outros copos assim, olha. Esse é um copo para chopp, tá vendo? Que nós Sim. chamamos de long drink, porque quando ele é longo. E esse é um copo para água ou para whisky, que nós chamamos de short drink, Short copo drinks. menor. Sim, Para sim. doses sem gelo, também ele é muito usado esse aqui também. E aqui então algumas curiosidades sobre copos. O importante é que o copo ele não nasce assim da noite para o dia. Sim. Tem toda uma tecnologia por trás, onde as pessoas estudam o design do copo, principalmente pelo palato. Lembra que em umas outras aulas nós falamos sobre aonde está o amargo, Sim, o sim. azedo, o doce. Então, quando eu levo um copo à boca, em alguns copos da Borgonha, exemplos de vinhos, eles já estão direcionados para as papilas gustativas que vão receber esses sabores primeiro. Então, tudo é pensado, tudo é... Não é que o cara acordou e falou assim, eu vou inventar um copo hoje. Não, tudo tem um estudo por trás, um design por trás para poder melhorar o produto final. Chefe, deixa eu em cima desse tema aí, por exemplo, tem muito. Eu vejo algumas receitas, escritas, né, naturalmente, algumas receitas de coquetéis assim, refrescantes, né, para um dia bem quente. Nós teremos aí um final de semana bem quente. Se alguém amanhã, por exemplo, nesse sábado, quiser fazer um coquetel bem leve, fresco e simples, usando destilados, depois nós vamos entrar nos riscos, assim. Um drink doce, assim, com destilados, o que seria?
Mais doce. Você deu uma ideia boa, o Sex and the City, né? Não, desculpa, o Pôr do Sol, Sim. Sex on the Beach. On the Beach. Ele vai vodka, suco de laranja e vai um sirope ou um xarope de frutas vermelhas. Tá. Então ele fica com aquela aparência que é o sol, né? O sol está nascendo, o sol está se pondo na praia. Esse é um dos clássicos da coquetelaria pela beleza dele também. Hoje em dia, se tem buscado muito, exemplo, aqui no Umbrella, eu faço eu mesmo o Ginger Ale. Você já ouviu falar, Roberto? Já. Aliás, é bem antigo, hein? Então, é isso. É uma receita que vem lá da humanidade, lá atrás. Sim. E é um fermentado de gengibre. Uhum. E a gente produz aqui mesmo. Olha. A gente produz esse fermentado, faz com uma base, como se fosse um refrigerante de gengibre. E aí a gente coloca nos coquetéis com muito limão e a base de gengibre. Para esse verão, fica maravilhoso. E aí você pode pôr uma base de vodka ou, se gostar mais, de uma cachaça também. Tá bom. Deixa eu lhe perguntar agora sobre... dicas aí pro verão. Não, deixa eu lhe perguntar sobre também, assim, as cores, né, dos drinks. Isso é importante também, chefe? Sim. Primeiro a gente come com o olhar, né, como a gente poderia dizer. Sim. Às vezes você está num restaurante e passa um coquetel maravilhoso e você fala, eu já vi isso no meu restaurante. Sim. Eu quero aquele lá. Nem sabe o que tem lá dentro, né? Às vezes pode ter um anis que é forte, um canela que você não gosta, tal, mas só pelo visual já cativa. Então, trabalhar todos os sentidos da coquetelaria é muito importante. E as cores, eu falo para meus alunos que é como se fosse pintar um quadro. Primeiro a gente deixa metade da borda para cá, para decoração, e metade aqui para o canudinho. Tá. E essa decoração é como se fosse pintar um quadro em branco. Então, se a base do meu coquetel for uma caipirinha de maracujá, que é amarela, eu vou usar uma jabuticaba, que é preta, uma cereja, que é vermelha, um hortelã, que é verde. Por quê? Porque o contexto vai valorizar e vai aguçar principalmente o primeiro sentido, que nesse caso seria a visão, né? Sim, sem dúvida nenhuma. São as duas primeiras sensações que a gente identifica umas coisas, né? Aliás, o senhor tocou num ponto aí que eu ia lhe perguntar também a respeito do canudinho, né? Eu acho que não tem polêmica em torno disso, mas normalmente drinks e coquetéis, eles são consumidos com canudinho. A maioria das pessoas prefere, é uma obrigação servi-los assim, chefe? Não, normalmente quando eles são, como nós falamos, olha, esses coquetéis que são copos grandes, long drinks, eles até precisam do canudinho para ajudar a degustar essa bebida. Muitos são short drinks, ou alguns clássicos não vão canudo. Esses não se usam canudo. Normalmente se usa canudo mais nos coquetéis refrescantes, com volume de líquidos maiores. Perfeito, perfeito. E quanto às frutas, o senhor está falando de decoração, né? Eu já vi muito se usar, por exemplo, morango, fatias de morango em volta do copo, fatias de abacaxi. Vamos falar de etiqueta um pouco. Isso é para ser consumido também ou vai só de enfeite, hein, chefe? Olha, eu digo para meus clientes, para meus amigos, brinco um pouco, isso é uma opinião do chefe Stein. Tá. Se você comprou o coquetel e eu coloquei ali, pode até ser uma flor comestível, né? Que hoje em dia está muito fácil isso, né? Achar flores comestíveis. A frutas, se eu coloquei ali, eu estou servindo esse coquetel. Então, é seu o coquetel, você comprou. Se você quiser degustar as frutas e ter essa experiência na boca, eu acho ok, não tem problema nenhum. É só saber o momento certo, né? Você vai num jantar muito chique, muito elegante, ou num ambiente mais empresarial, eu acho que daí o tom é um outro, né? Se é mais contido, se é mais reservado pelo próprio ambiente. Mas se é do lado da piscina, tá com seus amigos, tá num bar, uma roda de amigos, e veio o coquetel cheio de frutas, a fruta é sua, você pagou por ela, ela tá gostosa,
Aproveita. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa agora, antes da gente entrar aí no metanol. Existe uma fruta que a gente pode consumir ou pode comprar in natura ou também em compota, em conserva, que é o pêssego. E o pêssego eu não sei, ele é meio campeão, né? Todo mundo gosta de pêssego, seja na fruta in natura, como pêssego em calda, que é muito comum também a gente achar nos restaurantes. Pêssego é uma boa dica para a gente usar em drinks, chefe? Você tocou num dos campeões que se chama Bellini. Já ouviu falar desse coquetel Bellini? Sim, sim, bem lembrado. Ele, ele é servido nessa taça aqui, uma taça Fruits. Uhum. E ele é lá de Veneza, do Harry's Bar. Eu tive o prazer de ir lá conhecer, já tomar o Bellini lá mesmo. Uhum. E o que ele servia isso, né? Ainda serve, o Harry's Bar ainda existe lá, desde a época dos pintores. Ali da Itália, os grandes pintores frequentavam esse bar em Veneza e foi aí que se inventou esse coquetel. Eles pegam metade de um pêssego bem maduro, amassam com o garfo, colocam dentro aqui desse copo que é a flauta, lembra? Sim, Taça sim. flute. E depois colocam, na verdade lá eles colocam um espumante da região deles, né? Uhum. Aqui a gente põe um espumante brasileiro, então se fica esse coquetel que se chama Bellini. É um super coquetel delicioso que é servido nos brunches, cafés da manhã, ele é muito famoso. Sim, o pêssego em coringa, né? E a gente não tem tanto maduro, não é tão fácil achar maduro assim, né? É mais fácil a gente achar em lata, em conserva e tal. Sim, sim. Mas se você criar uma polpa do pêssego, você consegue criar uma gama de sabores de coquetéis com pêssego. Bom, para a gente encerrar, por exemplo, dois tipos de vinho, né? O vinho rosé, três, melhor dizendo, né? O vinho rosé, o vinho branco e o vinho e o espumante. Normalmente a pessoa abre aquilo lá e tal, se não tem muita gente em casa, a mulher com o marido e tal, toma um gole, toma dois e tal, e normalmente não consegue consumir a garrafa inteira. E aí, para ficar aquele vinho uma semana na geladeira, aquele vinho branco ou aquele espumante, dá para aproveitá-los também em coquetéis, por exemplo, espumantes, ou vinho branco ou vinho rosé, que são mais suaves, mais tranquilos? Eu acho que uma boa ideia, como você falou do verão, se a gente pegar a região da Espanha, eles são famosos para fazer aquelas sangrias ou Sim. fazer aqueles cricós, né? Que são bebidas com muitas frutas e aí você coloca, às vezes, água com gás ou às vezes só da limonada, dependendo do teu gosto, e coloca um espumante ou um vinho rosé, um vinho branco e serve ao lado da piscina, ou num dia de muito calor, Sim. serve para suas visitas, com os pedaços de frutas lá dentro, enfeitando, né? Então, Fica muito seria bom. uma saída para você não desperdiçar. Lembrando que o espumante ou o champanhe, uma vez aberto, como ele tem o gás natural, né, as perlages, ele precisa ser consumido logo, porque senão essas Exatamente. perlages vão embora e Sim. aí a bebida fica insossa. Então a ideia é consumir uma garrafa dessa, chama os amigos, alguém, e consome o mais rápido possível isso para que a qualidade da bebida fique ótima. Já o vinho branco e o rosé você consegue segurar mais um tempo e também dá esse formato novo de algo mais refrescante, numa jarra grande, cheia de gelo, bastante limão, muitas frutas ali, abacaxi, morangos, laranja, limão, e aí você coloca esse vinho aqui, lá dentro, e um pouco de água com gás, ou... Isso é para quebrar um pouco, quem gosta, Tá. porque já vai ter bastante gelo, né? Pode pôr só o vinho mesmo. Tá bom, tá bom. Bom, eu queria falar também do restaurante do mais um dia, né, consagrado à gastronomia, final de semana chegando, mas antes da gente encerrar, eu queria uma dica do chefe, como professor, inclusive especialista na área, a respeito desse dilema que muitas pessoas estão atravessando sobre bebidas adulteradas. A gente sabe, né, chefe, que isso aí existe desde que o mundo é mundo, né? Mas agora me parece que a questão é muito mais séria, envolve saúde pública,
pacientes graves, pacientes que foram intoxicados e faleceram, infelizmente, e aquele que está pensando duas vezes, acho que o principal é você ir para um lugar de confiança, né? E saber onde você está consumindo aquela bebida fora da sua casa, né? Eu trouxe algumas dicas que a gente possa se orientar para poder, nesse momento, ter uma segurança maior. Primeiro, nesse estudo aí que foi feito, né, nessa pesquisa de campo que o pessoal fez, eles encontraram até 36% de metanol dentro das bebidas. Por isso essas mortes e tudo mais. Uma porcentagem altíssima. Isso altíssima mesmo. Não tem como, né? Essa quantidade leva a óbito mesmo e deixa as pessoas cegas, entre outros sintomas. Tem uma engenheira química da Unesp de Araraquara, a Larissa Modesto e a equipe dela, que desenvolveram agora uma técnica, na verdade uma química, que você faz por cores e descobre se a bebida tem metanol ou não. Ainda não está no mercado, mas elas já elaboraram isso e eles estão buscando a fase final agora de uma empresa que monte um kit e leve isso para o consumidor final. Mas já se tem esse antídoto, né, para tentar descobrir essa segurança. As dicas que eu trago nesse momento, principalmente comprar de grandes distribuidoras, os grandes mercados. Por quê, Roberto? Porque esses grandes mercados compram diretamente das fábricas. Eles não têm intermediários. Então você compra dessas redes grandes, Atacadão, Pão de Açúcar, sei lá, grandes marcas, né? Esses grandes mercados compram diretamente dos fabricantes. Então o risco é bem menor e também eles têm um processo maior de seleção desses materiais. Já se você comprar numa adega de menorzinha, já o risco de ele ter comprado de um outro distribuidor, que vendeu para um outro distribuidor, é muito grande. E aí o risco aumenta muito. Então, nesse momento, a dica que eu deixo é comprar nessas grandes redes, porque é mais seguro. Outro fator é olhar bem, principalmente rótulos, lacres e a própria garrafa, para ver se ela não tem nada de errado, porque muitas vezes essas cópias que eles fazem, normalmente tem borrões ou tem letras diferentes, tem algum erro, é mais fácil você descobrir. E vou trazer uma curiosidade para você também. Você sabe esse dosador aqui? Você está vendo esse dosador? Sim. Você sabe que aqui ele nasce aqui na América do Sul e na Ásia. Você sabe por quê, Roberto? Ou o pessoal que está assistindo? Não imagino. Esse dosador aqui, olha. Tá vendo? Sim. Que tem uma bolinha dentro, né? Tá. Sim. Ele nasce por falsificação. Perfeito. A América Latina já é conhecida como um dos lugares no mundo onde se falsifica muita bebida, e a Ásia também, um pouco da China também. Então, nesses lugares, se utiliza esse modelo de segurança que tem essa bolinha e tudo mais, que é para dificultar alguém mexer aqui e trocar essa bebida. Se você for num free shop de aeroporto, você vai ver que os uísques e tudo mais, eles vão ter uma boca assim, olha. Sim. Dá para ver? Sim. Uma boca aberta. Você já comprou alguma bebida no free shop? Você vai ver que aqui não vai ter o dosador. Porque normalmente essas bebidas são direcionadas para o mercado europeu, americano, entre outros mercados que não existem esses dosadores por causa de fraudes, né? Nossa, sabia disso, Roberto? Quantas curiosidades, viu? Quantas curiosidades. Como é bom falar contigo, viu? Como é bom. Então tá bom, nós estamos vivendo um momento. Agora vamos falar um pouquinho de alegria, vamos falar do momento de consagração da gastronomia. Umbrella, aberto nesse final de semana. Eu queria hoje pedir, assim, falar mais sobre o atendimento. Aí a pessoa chega, pelo que eu tenho percebido, existem várias opções de comida, e aí a pessoa faz a sua opção e serviço completo. Como é que funciona, chefe? Nós dizemos, Roberto, que o Umbrella é um oásis aqui na região de Cosmópolis, e a gente convida todas as cidades do entorno, e elas já frequentam, né, esses clientes dessas cidades vem uma portinha pequena que vai abrindo e vai vendo um ambiente, depois vai vendo outro ambiente, depois outro ambiente, aí chega num buffet de comida brasileira com
uma variedade muito grande, feito por toda a equipe aqui do Umbrella, junto da natureza, e a gente aqui cuida muito, na verdade o Umbrella quer dizer hospitalidade, né? O cuidar, o proteger, o abraçar. Então esse conceito nosso, eu e minha sócia Cláudia Gomes, nós dois temos um conceito que é o seguinte: as pessoas que entram pelo nosso portão, elas têm que sair melhor do que elas entraram. Sem dúvida. Pela experiência, pela troca, seja ela pela gastronomia, seja ela pela natureza, seja ela um relax mental que acontece, seja ela pela coquetelaria, que é deliciosa, aqui os drinks, os vinhos, e o serviço é muito importante, é um serviço humanizado, né? Onde a gente quer conhecer a pessoa, trocar com a pessoa, onde cada um é muito importante para a gente e a gente gosta muito de servir, a gente valoriza muito isso. Então, eu acho que isso, pela nossa equipe, as pessoas nos dão o feedback de falar que a gente tem esse atendimento mais caloroso, mais amigável, no sentido de cuidar mesmo, né? Cuidar de toda a tua experiência aqui no Umbrella. Por isso eu faço um convite a todos vocês. Quem não conhece ainda, venha conhecer o Umbrella aqui de Cosmópolis. Nós temos o Instagram, Umbrella Gastronomia e Eventos, é só seguir lá a gente. Lá tem todas as informações maiores. E venham passar um domingo, nós abrimos aos domingos para o almoço e fazemos muitos eventos também aqui, né, Roberto? Sim. Aulas de vinho, de cerveja, cinema, vai ter desfile agora, vai ter um Canta com Jesus também, nós vamos fazer em novembro, o primeiro Canta com Jesus, Café, Canto e Jesus. Bacana. Também para quem quiser cantar os corinhos e tudo mais, a gente vai fazer esse evento também em novembro. Perfeito, perfeito. Então é só seguir o Umbrella pelo Instagram e também Google Maps, tranquilo, a gente chega lá e fui muito bem recebido, eu e minha esposa também. Chefe, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero falar com o senhor mais vezes aqui no nosso Farol de Limeira. Boa sorte, bom final de semana e bons negócios. Obrigado. Eu queria só terminar falando a novidade que está acontecendo, que a Umbrella e o Chef Stein estará na COP30. Eu fui convidado para fazer uma parte lá dos sabores da floresta da Amazônia dentro da coquetelaria brasileira. E também eu tenho um trabalho junto com os jovens de uso e manuseio responsável do álcool na coquetelaria. Tá. Então eu vou desenvolver esses dois trabalhos lá na COP30 e foi um prazer muito grande ser convidado para participar e mostrar o que o Brasil, a Amazônia e o brasileiro tem de melhor. Vamos separar um podcast especial só para falarmos sobre isso, combinado? Combinado. Muito bem. Então tá bom. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até uma próxima, chefe. Obrigado, um abraço a todos e venham domingo almoçar com a gente. Valeu.